noite! Vamos começar o programa de hoje com a poesia de Cecília Meirelles. Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Cecília Meirelles. Minha gente, a arte também é um regar, um alimentar, um olhar para a beleza e pedir a ela que embeleze a vida. Temos a honra de receber hoje uma grande atriz que está no palco brilhando no musical Vitor ou Vitória e que tem trabalhos memoráveis na TV, no teatro. Seja muito bem-vinda, Maria Clara Gueiros. E no terceiro sinal, o ator, escritor, roteirista e diretor Pedro Neschlin. Pra que conteúdo se a casca é bacana? A foto é perfeita e o riso é sacana. O mundo é blasé, prosecco rosé. Pra que etiqueta ter boas maneiras se estamos do lado de cada fronteira? Brilhante quintal, plano nacional. A gente disfarça o motivo, inventa a situação. Pra ter, pra ganhar, pra roubar, pra chamar a atenção. Eu faço caras e bocas, com que roupa eu me dou bem. Eu sei que caras e bocas me levam pra Roma também. Olha aí! Começamos caras e bocas para lembrar de um dos papéis da Maria Clara. Mas olha, é uma honra começar mais um programa. Obrigado pelo seu carinho de nos autorizar a entrar na sua casa, diretamente desse palco sagrado aqui, desse teatro, Sesc de Arena de Copacabana, nessa parceria tão bonita do Sesc Rio de Janeiro com a TV Cultura de São Paulo. E hoje a gente traz uma diva. Que coisa boa, Maria Clara. Que delícia! Muito obrigada pelo carinho, gente. Como é que você sente ao entrar e ver? Essa plateia, tudo bem, que é a melhor plateia que há na humanidade. Pelo amor de Deus! Eu que aplaudo eles! Você viu? Eu que aplaudo vocês! Muito, muito calorosa. Isso é o melhor elogio de todos. Boa atriz, nem me interessa. Agora linda. Tô brincando. Muito feliz, muito feliz. O carinho do público alimenta a gente, né? Claro. É disso que a gente vive, o artista. A gente precisa do público querendo ver a gente, querendo aplaudir, gostar e sair pensando e renovado, sabe? E reconhece os seus personagens, né? Sim, muito Vê bacana. a sua entrega, né? Em cada papel, em cada história. Eu amo trabalhar. Amo trabalhar. É uma coisa que me faz parte da minha vida. Eu fico sempre triste entre um trabalho e outro, se demora assim, mais de 2 meses, me dá uma inquietação, assim, né? E agora, né? um certo vazio. Que ainda mais com comédia, que é uma coisa, é um privilégio poder trabalhar com humor, que eu trabalho
você deve saber disso, eu trabalho me divertindo. A coxia do Vitor ou Vitória é uma coisa inacreditável. Todo mundo que trabalha com você fala isso. Nossa, eu amo. Você faz todo mundo rir ali no palco, aí você chega na coxia, as pessoas continuam rindo do que você faz. Eu amo fazer o que eu faço e amo ter um relacionamento legal. Acho que isso preenche a gente emocionalmente e espiritualmente também, sabe? Eu acho até estranho o contrário, né? Às vezes você fala assim, tem artistas que são tão difíceis, que são, né, meio insuportáveis na relação. Poxa, mas se ele está entregando a vida dele para a arte, se a arte vai tocar na alma das pessoas, como é que a alma dele não está sendo tocada pela arte que ele faz, né? Eu não entendo isso, sabia? Não entendo, porque é uma coisa, você doa mesmo um pedaço de você, as suas emoções, suas palavras, seu corpo está ali. Tudo bem que os personagens são personagens e a gente, pessoa física, é outra coisa, mas é o nosso corpo que está ali também. A gente vive um pouco isso. Agora, eu fui ver você em Vitor ou Vitória, vi você, enfim, muitas vezes, mas você entra e as pessoas não param de rir. Por que será? Por que será? O personagem também é muito divertido. O personagem, ele já entrega assim, é só fazer direitinho. Eu acho que eu faço. Você descobriu que você conseguia fazer as pessoas rirem quando? Na época da psicologia, psicanálise tem a ver com isso? Olha, você acredita que foi tarde? Foi tarde, porque eu sou a quinta filha, sou a única mulher de uma família nordestina, machista, conservadora. Então, eu não tinha vez. Tinha 4 irmãos mais velhos que eram os engraçados, os expansivos e tal. E eu abria a boca, eles me vaiavam, assim. Sabe, bullying, aquele bullying que era engraçadinho, não sei o quê, mas eu não para quem estava sofrendo. Não para quem estava sofrendo. Eu fui crescendo meio para dentro, assim, mas com o ouvido aberto. E eu acho que o salto meu da escola para a faculdade, que é um rito de passagem muito importante para mim, foi muito... Você sai daquele ambiente escolar que é meio casa ainda, né? E vai para o mundo para começar uma profissão, que no caso foi a psicologia. E eu ali, não sei, eu me descobri engraçada meio que com 18 anos. Eu falava, ué, que engraçado que as pessoas estão rindo. E eu era meio que a mesma pessoa, mas eu estava podendo me expressar, entendeu? E aí, com 22 anos que eu comecei a ser atriz, também começando nos ensaios a entender que eu era engraçada. E as pessoas, nossa, você é engraçada. Eu falei, não, gente, eu não sou atriz, eu sou psicóloga. Olha que louco. Então, foi uma coisa... Eu nunca briguei contra isso, não, mas eu fui... As coisas foram acontecendo e eu falava... Eu sou uma mulher séria, eu sou uma psicóloga. É mesmo. E aí me pegou, o bichinho me mordeu e nunca mais larguei. Larguei a psicologia. Mas ela, me ajuda a beça, Te ajuda a beça. O que foi legal para você na psicologia? Assim, que descobertas você teve na psicologia? Primeiro, filosofia, que eu descobri um mundo que eu não conhecia mesmo, de pensar sobre as coisas, porque eu estudei numa escola muito tradicional, assim, que era... A matéria era jogada, assim, pra gente. Decora aí, faz a prova e tenha bons resultados e passe de ano. Com a filosofia, eu entendi que a gente pode curtir, pensar, que aquilo ali entra naturalmente na gente porque a gente se identifica, sabe? Então, isso já me abriu uma porta A filosofia é fascinante mesmo. Fascina. E eu falo como se eu fosse expert, não. Estudei pouco perto do que eu gosto, do que eu gostaria, sabe? E Maria Clara, tem uma coisa legal que eu acho do teatro, né? Nós somos apaixonados pelo teatro. É tão legal, a Fernanda Montenegro fala muito isso, eu adoro repetir isso, porque ela fala assim, há mais de 2000 anos as pessoas saem de casa e vão sentar numa plateia e vão ver você contar uma história. Pode ser um drama, uma comédia, um musical, mas as pessoas vão ali
e alguma coisa acontece dentro delas quando você está no palco, você entrega a sua vida para criar uma personagem, para tocar na alma das pessoas, né? Totalmente. E eu adoro interação física, olho no olho. Por mais que hoje em dia todo mundo é obrigado a ser tecnológico e virtual, mas o contato... Eu adoro o áudio, por exemplo. É legal você escrever as informações que você quer passar, mas eu gosto de falar, eu gosto que a pessoa escute a minha voz e diga que eu... Às vezes você quer falar uma coisa, tipo... Olha, eu não vou conseguir chegar, você me desculpa, sabe? Isso é mais carinhoso no áudio do que escrito, não né? Não tem preço. Eu acho que é disso que a gente fala também. O teatro tem a entonação, tem o corpo, tem o movimento do ator, tem o calor da plateia. E plateia tem personalidade também. Às vezes a plateia está mais fria e você vai esquentando, a plateia vai entrando na sua. Isso tudo é o contato físico mesmo. Marília Pêra falava uma coisa legal de comédia, que quando você está acostumado com a plateia a rir, que a plateia vai rir naquele momento e ela não ri, dá uma coisinha assim. E ela contava isso para falar de turnê, então, que a primeira vez que ela foi fazer uma comédia em Minas, as pessoas não riam. E ela foi ficando meio assim, o que eu tô fazendo de errado? Não é possível, porque assim, claro, você inteiro ali, tá? E aí, aos poucos, ela foi percebendo que o mineiro é mais desconfiado, que ele demora um pouquinho, que ele fica olhando. Totalmente. E que eles estavam adorando a peça. Então, que a maturidade artística também te ajuda a perceber isso. Não é que ele não está gostando, às vezes ele não sabe que pode rir naquele momento. Às vezes não faz barulho rindo, às vezes tá... mas a gente quer barulho, gente. A gente gosta de barulho. Muito louco, né? Somos tão carentes, né? Os atores são muito carentes, mas não, é verdade. A gente quer agradar, claro. Eu não tenho... Ai, meu Deus! Eu não tenho a menor vergonha de falar isso, porque a gente quer... Eu quero ser amada, não quero... Eu não vou para o palco nem para nenhuma relação interpessoal para brigar. Claro que a gente... Se precisar. Se precisar, a gente toma uma defensiva, ou pouquíssimas vezes eu tomei o ataque, mas eu gosto de abrir a guarda e falar, pô, deixa eu te apresentar tal pessoa, vamos fazer isso junto, que legal que você conhece esse assunto, me explica, eu também conheço, deixa eu te explicar outra coisa, isso não tem preço. Isso é uma coisa legal da psicologia também, essa consciência de que todo ser humano é carente. Porque às vezes você fala assim, né? Fulano é muito carente, tal. Você também é. Na verdade, todos nós carecemos, né? Você carece de olhar, você carece de afeto, de abraço, de encontro, de tudo. É isso que significa a vida, né? É o olho da mãe, né? Que legitima aquele bebezinho que está ali, aquele olhar, aquele carinho. E é isso que a gente precisa reeditar na nossa vida, sabe? Como é que é a sua relação com os diretores? Você foi dirigida por Bibi Ferreira. Fui. E por Fábio Pochá, por exemplo. Olha que loucura, olha que loucura. Eu fui... A Bibi era muito brava. Eu era muito amigo da Bibi, escrevi uma peça sobre ela, amava a Bibi, mas eu achava ela bravíssima. Ainda bem que você falou isso, graças a Deus, que se você fosse pela vida, era uma dama, era uma diva, eu ia ficar, claro, super. Imagina, meu Deus, ela era muito brava. Muito brava. Ela implicou comigo. Ela implicou comigo, sabia? Eu não sei, no final das contas deu tudo certo, mas ela chegou assim, porque são estilos muito diferentes, né? Bibi é a escola antiga, é mais, tipo, de uma cobrança dela mesma, né? Exatamente. Uma coisa assim. Até o jeito dela dirigir, ela falava, entra pela direita baixa, sai pela esquerda alta, coisas que a gente hoje em dia, avacalhado, ator carioca do tablado, a gente e ela tinha uma coisa muito séria e
Teve um descompasso ali, mas no final deu tudo certo. Brava, mas guardo isso com o maior carinho e tá no meu currículo lindamente. Não, é o que faz parte de mim, né? Tá ali, são os fatos que fizeram. Eu pegava a Bibi no aeroporto quando eu ia para São Paulo, ia levar no restaurante, mas eu sempre tenso, né? Eu falei, se alguma coisa não sai... Aí ela chegava no... E esse ar? Que ela detestava ar-condicionado. Eu falei, vou pedir para baixar, né? Enfim, assim, calma assim. E ela passava aquilo. Isso é uma coisa inconcebível para quem canta. Meu Deus do Isso não sei o quê. Falei, ixi, hoje ela não tá bem-humorada. Aí, de repente, ela começava a contar uma história e viver aquilo. Aí, assim, era uma entrega de vida, né? Uma consciência. E eu me lembro uma vez assim, você me acha brava, Thalita? Eu falei assim, fala, não fala e tal. O que você quer que eu responda? Aí sabe que ela falou assim, você conhece Maria Bethânia? Eu falei assim, então você não me acha brava. Mentira! E são duas geminianas, que eu sou geminiana também. Ela dirigiu a Bethânia e a Bibi tinha uma coisa de fazer voz de uma criança. E ela fazia uma voz de uma criança, assim, no coisa. Enfim, tinha uma personagem que ela criava e falava como criança. Às vezes você ligava para ela, era a criança que atendeu e tal. E ela ensaiando a Maria Bethânia, dirigindo, ela foi fazer uma criança. A Bethânia ficou uma fera. Quem que trouxe uma criança aqui? Como é que vai atrapalhar o meu ensaio? Como é que não sei o quê? E a Bibi não se mexia. Mentira, não funcionou. Mas aí ela bebeu do próprio veneno, né? Você viu o que é ser bravo, né? Nossa Senhora, não. E engraçado que são duas geminianas, eu sou geminiana também, eu não sou assim, não. Eu sou chata, eu sou mal-humoradinha, assim, mas não... Só quem se dá mal sou eu. Gente? Não. Eu sou. Quem me conhece de perto sabe. Ih, Clarinha implicou. Daqui a pouco a gente vai saber o que tira, então, o humor de Maria Clara. Rapidinho a gente já volta. Essa família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha. Eu também sou da família, eu também quero pirraçar. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha. Eu também sou da família, também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha. Eu também sou da família, eu também quero catucar. Say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever, forever. We'll never apart. Oh, how I love you. Together, together, that's how it must be. To live without you would only be heartbreak for me. Vamos aplaudir nossa banda, Beto Bonfim. Eduardo Simões com novo cabelo. André Poiar. Julie. André Torquato. Laura Visconti. André, o que você achou do cabelo do Eduardo Simões? Estilosíssimo, imagina. Olha... Um gato. E o Eduardo é um grande escritor. Vocês ainda vão ver livros desse rapaz aqui. É verdade. O Eduardo é um grande escritor. E nós somos o programa de televisão brasileira que a gente mais divulga livros e peças de teatro. Toda semana tem um livro. E hoje é um livro do Gregório, do Vivier, Aos Pés da Letra. Este livro é simplesmente maravilhoso. O livro é de um bom humor e, ao mesmo tempo, de uma pesquisa, de uma reflexão semântica, sintática. Ele vai brincando com palavras em vários idiomas e é uma grande homenagem à língua portuguesa. Ele fez uma peça, né? Fez e faz, de vez em quando ele está em cartaz com essa peça. O livro é depois da peça, então vale a pena, aqui fica a dica, ler essa preciosidade dele. Nós tem que trazer ele aqui. Tem que trazer ele aqui também. Tem que trazer ele aqui. Prazer. Ele é uma coisa. A gente preferiu você primeiro, a gente achou você mais legal, mas depois a gente convida ele também.
E vamos aplaudir nossa plateia, que hoje vem de Taquara, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Campo Grande. Maria Clara Gueires, o que tira o seu bom humor? Gente folgada. Gente folgada. Gente folgada, gente que não entra no sapatinho, sabe? Não sei se paulista tem muito essa expressão de entrar no sapatinho, você entrar em qualquer ambiente, tentando ver se tem gente falando, não chegar falando, puxando um assunto que seja só seu, gente que só fala de si, gente que não está preocupado com o entorno, com o outro, com o bem-estar do outro. Isso me enche o saco. Psicanaliticamente, um problema de ego, né? Totalmente. A pessoa acha que só ela existe no mundo, só fala dela, só fala em primeira pessoa, né? Meu pai sempre me ensinou isso de... Na dúvida, fica quietinho, espera ver se o ambiente está favorável, vê se querem falar com você, vê se puxam um assunto com você, porque tem gente que sola, né? Isso me irrita muito. E eu acho interessante você falar isso. Eu fico cada vez mais pasmo de ver essa coisa da ausência da delicadeza. Esses dias eu vi uma senhora... Bem senhorinha, até gravei um vídeo, coloquei no Instagram. Eu vi esse vídeo. Cara, eu fiquei tão... Assim, a mulher deve ter mais de 90 anos. Atravessando a rua? Exatamente. Ela tava com uma bengala atravessando a rua. Isso é uma gracinha, mulher, o cabelo tudo assim. Aí o cara na bicicleta do outro lado dá um berro, né? Sai daí, véia! Ele na contramão. Inacreditável. A mulher tremia, eu abracei, eu falei, calma. Eu falei, minha filha tem razão, eu tô distraído. Eu falei, a senhora não estava distraída, a senhora viu no verde. Por que ele gritou assim comigo? E o cara rindo. Saiu rindo, assim. É um desrespeito à situação do outro, à questão do outro, né? Nossa, e botou uma culpa nela. Que não existia, né? Exatamente. Eu fiquei muito... Nossa, que honra. Eu vou caprichar mais nos meus vídeos, André. Juro! Me chamou a atenção. Me chamou a atenção esse vídeo. Eu sou muito... Eu acho... Um ator é assim também, um psicólogo tem que ser assim, um escritor tem que ser assim. Nós precisamos observar as pessoas, né? Sim. Porque, assim, para construir personagens você observa, para escrever você observa. Então, eu reparo muito como é que as pessoas conversam no restaurante, como é que pai ensina filho, né? Como é que o outro trata o garçom, como é que você trata a pessoa que tá ali. Porque isso é da nossa construção social humana, né? Eu super me decepciono com gente... que quando eu vejo que trata mal o garçom, pessoas que estão servindo a gente, que estão trabalhando, isso me dá uma... Eu já olho a pessoa de outra maneira, sabe? Gente que passa direto, não cumprimenta. Que é a coisa da covardia, né? Às vezes a pessoa, ela cumprimenta quem ela sabe que tem alguma importância na cabeça dela. E aí o outro, como é mais simples, assim, não tem importância, isso não acrescenta nada na minha vida. Exatamente. Tal. Acha que faz parte da paisagem, né? Você sentou num lugar, o que você custa falar bom dia, boa tarde, obrigado. Enfim, gestos de delicadeza, né? Exatamente. Isso me... Inclusive, eu fui dar beijo nele e não dei beijo em você. Irrita profundamente. Não, já fiquei mal, porque eu não enxergo nada, né? Aí eu não reconheci esse garoto. E aí, quando eu vi, eu falei, André Torquato, ele foi meu filho. Aí dei um beijo nela. Beijo. Eu sou super preocupada mesmo com... Ele foi seu filho, André? Foi meu filho, em Bruxas de Eastwick. Mas... Há quantos anos? Foi 2011. 15 anos. Esse menino era uma criança. Mas o que aconteceu, assim, no seu processo educativo, mãe e filho? O que faltou? Olha, faltou... Nossa, não faltou nada, porque ele tá... Porque esse menino é uma coisa, Ele né? é uma preciosidade, a gente Esse brinca menino, com eu ele. ouvia falar de você, antes de te conhecer, pelo Edgar, meu marido, que falava, gente, tem um menino que é um gênio, ele faz tudo. Você tinha aprendido a sapatear para fazer o gypsy, né? Ele falou, esse garoto não existe. E ele, já no espetáculo que ele aprendeu a sapatear para fazer, parecia que ele era, tipo, profissional há anos. Esse lado dele é muito bom. Vamos ficar nesse lado. Ih, André, tô sentindo que tem um... Você já tem outro projeto em vista, não?
Tá fazendo uma peça minha. Ah, Tá em que cartaz, legal! uma peça minha que chama Poemas. Ele e o Pitombo, o Marcos Pitombo. Ai, que legal! Dirigidos pela grande Duda Maia, né? Um trabalho belíssimo de direção. E ele tá brilhando lá também. É porque a mãe que me pediu tudo isso. A outra mãe, não você. Sei. É favor. Tá aqui de favor, entendi. Maria Clara, como é que é fazer teatro em outro lugar? Vocês vão para Portugal agora com a peça. Vamos, já fomos ano passado, vamos voltar. E aí? Olha, É outro público, é outro sentido, outro Eu estilo? estava apavorada, porque a peça que eu faço do Fábio Porchat é muito... Agora que são elas. Agora né? que são elas. Ela é muito brasileira, tem muito da nossa cultura, muita referência brasileira. E eu pensava, os portugueses... Será que eles vão rir, né? Gente, impressionante. A gente fazia espetáculo assim para 1.500 pessoas em Lisboa. Quatro noites com 1.500 pessoas. As pessoas amavam. E também o Fábio é muito querido em Portugal. Agora, você que trabalha muito com humor, muita gente disse assim, o mundo ficou muito chato, você não pode mais fazer piada de nada, tal. Os gregos tinham uma coisa muito legal, que era a autoironia. Você faz muito isso. Sim. Você faz com você mesmo, Sim. né? Sim. Você Antes acha que é me possível... achem ridícula, eu mesmo me acho. Pronto, já resolvi o problema, já estou me achando, já conto histórias minhas. Porque, assim, eu acho que, de fato, você consegue fazer humor sem precisar ridicularizar uma raça, uma classe, uma etnia, um gênero, uma coisa. Não precisa disso, É né? Você não nisso que precisa... eu acredito. É mesmo, não é demagogia, não. Eu não entendo quem entra no palco para bater. Sabe, eu adoro a autoironia, porque você se humaniza, você abre a guarda, o público se identifica e fala, pô, e quem... Já aconteceu comigo também, E quem né? somos nós, né? Que a gente não é melhor do que ninguém. A gente está ali, sabe, com os chakras todos abertos, querendo agradar. Eu acho, inclusive, que quem chega armadinho é uma super defesa. Na verdade, está morrendo de medo e bota essa capa para fingir que é fortão, sabe? E voltando para a psicologia, né, quando a gente consegue passar por uma situação ridícula e tempos depois, talvez naquele momento a gente ficou numa situação meio... Mas tempos depois você consegue fazer um humor com aquilo, você ressignificou a sua vivência naquele momento. Você aprendeu com aquilo, né? Totalmente. 1000 histórias tenebrosas que aconteceram viram piadas depois, né? Depois do sofrimento. E Vitor ou Vitória? Ai, Sucesso, lotado no Rio de Janeiro. Delícia absoluta. Delícia. Beijo para Lugulo, beijo para Rafael Aragão, que estão aqui por trás disso tudo. Ah, gente, foi um meteoro, né? Muito rápido, 1 mês de ensaio, menos de 1 mês de temporada. Mas viramos tudo completamente lotado, as pessoas tudo saíram... lotado, o público se divertindo, a gente feliz. Miguel Falabella, gente. Eu nunca tinha trabalhado com o Miguel. Foi um deleite. Quando eu vi Miguel fazendo... Você e o Miguel é até um desrespeito, porque a gente sai com dor de estômago de tanto dar risada, Não, gente, né? Os Miguel dois ali... ficava tramando coisas para falar. Ele falava assim, não conta para ninguém. Hoje, na cena tal, eu vou falar um negócio que não estava previsto. E eu ia ficando nervosa, que eu sabia que eu ia rir, eu ia me escondendo. Sabe? Isso é maravilhoso. Foi um prazer. Foi um prazer. E o Miguel tem uma coisa muito legal, que além de ser esse grande ator, ele é uma pessoa de uma generosidade imensa, né? Ele quer arrumar emprego para todos os artistas que estão do lado, ele quer que todo mundo trabalhe, que cada um tenha espaço, porque é uma carreira, de fato, muito difícil, né? Muito difícil. Alguns conseguem, né, contratos, hoje menos, mas mais longevos em televisão, outros conseguem estourar em alguma peça, mas assim, um ator ganha quando está no palco, né? Saiu de lá... Se ele ganhou um pouquinho de dinheiro a mais e guardou, se não, o que ele faz, né? E a gente vai vendo gente... Ontem mesmo, eu vendo colegas dizendo, ai, meu Deus, só tem trabalho em setembro. É complicado, tem que guardar. Tem que guardar, é a fábula da cigarra e da formiga, né? Tem que se programar. Que personagens você sonha fazer?
Você tem isso ou você se Sabe entrega que e vai? eu não tenho sonhos assim muito específicos. Eu adoro trabalhar. Eu adoro estar em cena, principalmente em teatro. Que eu acho que eu me formei no teatro. Foi no teatro que acho que teatro é meio que a casa do ator. Então, estando no teatro, eu gostando do que o texto está me propondo, eu fico super feliz. Eu não tenho grandes sonhos, não. Eu sou muito pé no chão, assim, muito prática. Eu não sou nada. Eu lembro que eu comecei a carreira com a Lolo Perissé, com a Heloísa Perissé. Teve aqui, maravilhosa, né? A gente é amiga há 35 anos. Eu comecei a ser amiga dela com 2 anos. 2 anos. 2, 3 anos. 2, 3 anos. A gente começou na mesma época e eu já via na Lolo o gênio que ela é, a cabeça, ela não para, ela é uma máquina, ela pega as coisinhas dela, reúne, bota embaixo do braço e vai bater nas portas. E eu sempre fui muito medrosa, eu sempre esperei os convites aparecerem, entendeu? Então, eu via isso, como ela corria atrás das coisas dela e ela fazia acontecer, diferentemente de mim. O que me oferecerem, eu faço uma limonada, sabe? Mas ela fala parecido com você também. Ela não se achava engraçada, era muito tímida. Não, é louca, Aos né? poucos... É louca, coitada. Tô com pena dela. Super sem graça, né? Coitada. Lolo é maluca, gente. Ela é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Nossa Senhora, muito. Você não fica atrás, não. A gente fazia uma peça junta chamada Loloucas. Que não era nada. A peça a gente foi inventando, as coisas eram 2 senhoras da van, aquelas vans que vão para teatro, que tinha um grupo na van. E a gente era 2 amigas que... Sabe aquelas amigas que se odeiam, que se amam, que se implicam? E aí elas chegavam no teatro, que era o teatro que a gente ia fazer a peça mesmo, e entravam pela plateia, davam um problema na peça, ou davam não sei o quê, e elas começavam a reclamar da plateia, e enquanto o problema não era resolvido, elas iam falando, gente, isso é um absurdo, isso não pode. Eu fazia uma velha nordestina, mal-humorada, louca, que era minha mãe, e ela fazia a mãe dela. Quando via, a gente começava a discutir, e eu saía correndo atrás dela, a gente subia no palco, e a gente percebia que a gente estava no palco e começava a fazer a peça meio que reclamando uma da outra. Era nada. Cara, mas a Lolo, ela fazia coisas inacreditáveis. Ela imitava cavalo, se jogava no chão, rolava. Nossa, era bom demais. Mas é interessante você falar isso. Eu fazia minha mãe, ela fazia dela, porque dentro da gente tem uma memória afetiva de um monte de gente. Meu que às vezes você nem se lembra e de repente quando você está falando daquele jeito, nossa, essa era uma amiga da minha tia que ia em casa mesmo, que falava desse jeito, porque fica numa memória, Totalmente. Tanto que essa personagem que eu fazia, Ieda, quando eu resolvi botar ela como nordestina, veio trejeitos da minha mãe, tem pitadas de uma tia minha, sabe? Porque minha família é toda do Nordeste. Então, quando eu vi... E a Lolo fazendo a mãe dela, com o timbre de voz da mãe dela. Enfim, eu acho ela genial. Até o nome é bom, né? Ieda. E ela era Yolanda. Querida, obrigado pela sua presença. Uma honra ter Obrigada a você você! aqui. Muito obrigada. Obrigada, gente. Amei. Obrigada. Muito obrigada. E daqui a pouco a gente volta com Pedro Nestlin. Um minutinho só.
corpo moreno, cheiroso e gostoso que você tem. É um corpo delgado, teu corpo suado me faz tão bem. Esse beijo molhado, escandalizado que você me deu. Tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu. Tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu. Bem! Estamos de volta aqui na TV Cultura para todo o Brasil, no nosso Arena dos Saberes, e agora com esse jovem ator, diretor, brilhante, Pedro Neschlin. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado. Tudo bem? Pedro, ser filho da Lucélia e do Neschlin ajuda ou atrapalha? Ajuda. Não é uma escolha, né? Dá como se fosse uma escolha, exatamente. Na verdade, depende da perspectiva. Mas eu nunca enxerguei por nenhum lado negativo. Eu sou filho de duas grandes referências naquilo que eles fazem, né? Minha mãe é uma das grandes atrizes do Brasil, artistas do Brasil. Ela é produtora, diretora, guerreira, porque desde que eu me entendo por gente, minha mãe está sempre batalhando para realizar os projetos dela. Então, foi uma escola que eu tive dentro de casa. E, ao mesmo tempo, meu pai também é uma referência na área da música clássica. Mundial. Né? Maestro incrível, né? Me deu oportunidade, tanto ele quanto minha mãe também, porque ela é famosa no mundo inteiro, né? Então, assim, desde criança, viajei muito, conheci novas culturas, vi formas diferentes de se fazer cultura. Então, assim, como é que eu vou ver um lado negativo disso? Assim, na verdade, existe uma certa cobrança, uma certa expectativa, mas essa, para mim, também sempre foi positiva, porque ao mesmo tempo... E eles com você cobravam, assim, de você atuando, você fazendo? Se eles cobraram, eu não percebi. Eu comecei a trabalhar muito novo. Na verdade, eu nem sei. Sabe que eu tenho pensado, trabalhado isso muito na terapia? Eu nem sei muito bem quando eu comecei a trabalhar, na verdade. Porque eu sou um filho do teatro, né? Eu nasci nas Coxias, minha mãe me levava para amamentar no intervalo da peça, sabe? Assim, então, eu ia para o camarim para amamentar e eu fui crescendo. Eu frequentava as peças dela e eu ficava na bilheteria recebendo os ingressos. Depois eu ficava no bar vendendo bala. E aí, de repente, eu estava em cena vestido de Ser da Floresta, no Sonho de uma Noite de Verão, com 10 anos de idade. Eu considero que eu comecei a trabalhar com 18, foi meu primeiro projeto profissional. Mas, assim, eu sempre tive... Com 18 foi o quê? Com 18 anos, eu fui com a minha mãe para o Timor-Leste, a gente fez um documentário lá. Eu fui roteirista, assistente de direção. Você fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo também? Isso foi depois. Isso foi o primeiro trabalho na Globo como ator. Isso aí já não lembro exatamente quando foi, acho que foi em 2001, 2002. Foi meu primeiro trabalho na Globo. Depois de estar fazendo teatro já, enfim. Minha vida sempre foi essa troca de funções, né? Eu sempre escrevi, sabia que queria dirigir. Atuar foi uma coisa que eu tinha um pouco de medo, até por conta da possível comparação. Mas eu gosto de atuar, sempre gostei de estar no palco também. Sabe, quando eu era criança, os amigos dos meus pais iam lá em casa e eu tinha um armário que tem um geral, assim, uma parte que é como se fosse um palco mesmo. E aí as minhas brincadeiras era pegar os filhos dos amigos dos meus pais, ensaiar uma peça onde eu escrevia o roteiro, dava ordem como é que eles tinham que fazer. Já era diretor. E atuava junto. Essa já era a minha brincadeira quando eu era moleque. Então, foi daí que surgiu tudo. Vamos ver o que a sua mãe tem a dizer sobre você. A minha mãe? Oi, Pedro. Feliz tudo, meu querido filho. Estou aqui em Pequim. Cheguei ontem a Pequim. Eu adoro essa cidade. Eu estou passando para te desejar cada vez mais sucesso, Pedrinho, te homenagear nesse programa maravilhoso que você está participando aí agora e dizer que eu sou uma fã de carteirinha do seu trabalho. Todas as peças que você dirigiu recentemente eu amei de paixão, mas eu tenho um xodó com minha querida mamãe. Eu te adoro, eu adoro o seu trabalho, eu respeito o seu talento, sua determinação e profissionalismo e quero te dizer que eu estava doida para que a gente possa vir juntos aqui a Pequim, uma hora dessas, que é a última vez que a gente veio já faz muitos anos. Te amo, Peu. Sucesso. Muito sucesso. Tchau. Sabe que
Você perguntou se alguma coisa. Pelo contrário, assim, a minha mãe, eu sinto que as pessoas têm um carinho tão grande por ela, que eu acho que é a maior herança que eu tenho. Eu herdo esse carinho que as pessoas têm pela mãe, porque ela merece. Ela é uma grande uma atriz artista, uma grande atriz. maravilhosa, né? E receber, sabe assim, por herança, esse carinho que as pessoas já têm por mim é muito gostoso. O Pedro, ela falou do Querida Mamãe, que é um texto da Maria Adelaide Amaral, Isso. né? Que já fez muito sucesso no passado. Quando você pega um texto assim para dirigir, né? Assim, a autora está viva, já teve com outras atrizes, você está trabalhando com 2 atrizes. A Nívia Maria teve aqui, falou maravilhas de você, você na direção e tal. Você pesquisa como foi dirigido no passado, você tenta não ver para não atrapalhar o seu processo. Como é que é o seu processo de direção de um... Aliás, a outra peça, que é do Juca, também já fez sucesso há muito tempo e é completamente diferente, Pois né? é. Na verdade, eu parto sempre do texto, Gabriel. No caso específico do Querida Mamãe, quando eu li, eu fiquei encantado. Porque a Maria Adelaide é uma grande autora, né? Dramaturga, escritora, autora de novelas também, mas a carpintaria dela, a dramaturgia dela é incrível. Então é um texto muito acima da média do que a gente costuma ler. Ela também é tradutora, né? Eu percebo assim, ela traduziu Bergman, traduziu tanta coisa e tá tudo isso lá no texto dela. Então, quando eu pego um material assim tão primoroso, imediatamente eu já começo a ter ideias do que fazer. E esse é um texto de 2 atrizes, é um encontro entre uma mãe e uma filha, sobre as dificuldades da relação entre uma mãe e uma filha com dificuldade de comunicação. E eu sou um diretor que eu gosto de trabalhar coletivamente. Eu acho que o teatro acontece desse encontro do ator com o público. Ele passa a acontecer e é, sobretudo, a arte do ator. Então não adianta eu ter as minhas ideias se elas não corroborarem com o que o elenco pensa. Não tem entranhamento. E, sobretudo, elenco, quando eu tenho um elenco como Nívia Maria, que é uma das grandes atrizes desse país, e a Regiane Alves, que é outra grande expoente da geração dela. Então, o que eu fiz foi chegar aberto na sala de ensaio, cercado por uma equipe criativa de primeiríssimo nível. Eu gosto de trabalhar com pessoas com quem eu confio, porque eles sempre pegam qualquer fagulha de ideia que eu tenho e transformam em algo muito melhor. E, em cima do texto, a gente começou a trabalhar. Eu não me preocupo tanto com o que foi feito, na verdade. Eu acho que esse texto da Maria Adelaide, ele é um texto muito realista na forma de apresentar esse conflito. Então, eu busquei, na encenação, ir para um lugar mais subjetivo. A gente tem um cenário nada realista, com cortinas, que a gente criou essa linguagem de descortinar essas coisas que não eram ditas, que não foram ditas por tanto tempo. E, sobretudo, quando se trata dessa relação mãe e filha, a gente encontrar o que está entre as filigranas do texto, sabe? Assim, mais do que o que é dito, é o que não é dito. O que acontece entre o que não está sendo falado, sabe? Qual é a sensação que elas carregam por trás dessas palavras? E aí o talento das atrizes é imenso e se sobrepõe a qualquer coisa. Então, minha aproximação desse texto foi essa, assim, tentar, de forma sensível, encontrar essas nuances todas dessa relação. E acho que é isso que o público vê no palco e acho que é por isso que está fazendo tanto sucesso. E a outra peça, comédia, acabou de morrer, acabou de nos deixar. Cara incrível, aliás, ele tá com 2 peças, tá comendo a mala também, que voltou em cartaz, né? O Juca de Oliveira, que nos deixou esse ano, imenso ator, um cara que fez uma carreira dele que ele fazia Ricardo III e fazia comédia, fazia o Dr. Albieri, e um dramaturgo que tinha uma capacidade imensa de colocar no palco essa alma brasileira, esse jeitinho brasileiro que faz parte da construção da nossa sociedade. É uma comédia do final dos anos 70, foi o primeiro texto de Juca e sempre fez sucesso no Brasil, foi montado em outros países da América Latina, fez sucesso também. E a gente está montando porque é incrível, assim, por mais que tenha mudado a forma de se falar as coisas, a forma de se rir de determinadas piadas, mas é uma história sobre um cara que quer se dar bem a qualquer custo, que não tem limites éticos para conseguir subir na vida e que acha que, de alguma forma, o mundo deve a ele, que ele é muito mais do que o que ele tem, né? Isso existia nos anos 70, infelizmente não atualizou nada. A gente vê isso às pencas no nosso país. E de um jeito muito brasileiro. O Juca, ele tem essa capacidade de criar esse tipo muito reconhecível por todos nós e fazer rir. A gente deu uma refrescada na peça, porque eu acredito muito que na comédia, sobretudo,
quando a gente consegue colocar um comentário de alguma coisa que aconteceu hoje, imediatamente a gente fisga Conecta mais, né? a plateia. E o teatro tem isso, né? O teatro é vivo, ele permite que você todo dia esteja atualizando o que está em cena. Então, o que a gente fez foi, respeitando esse DNA desse texto do Juca, que é muito engraçado, muito bem armado, a estrutura da peça do Otávio, desse personagem, que é o Luiz Fernando Guimarães, que é um deus da nossa comédia, né? Que está completando 50 anos de carreira em cena nessa peça. É um cara que faz parte da memória afetiva de todo mundo. Eu acho que o Luiz, quando ele entra em cena, as pessoas já começam a rir só de olhar para a figura dele. Não precisa falar nada. Ele não né? precisa falar nada. Eu falo, Luiz, você pedindo para comprar um remédio na farmácia, as pessoas começam a rir. Não dá para saber quando ele está falando sério. Então, é isso, assim, é uma conjuntura de coisas desse texto do Juca que é muito divertido, com o carisma do Luiz Fernando, a experiência dele, e um elenco jovem maravilhoso também, que é o Paulo Matias Júnior, a Débora Osório e a Bruna Trindade, que tem uma energia, um pique que ajudam a levantar a bola e também o público delira de rir. A gente fez uma temporada longa em São Paulo desde o início do ano e agora está aqui no Rio e em seguida a gente vai viajar pelo Brasil. Eu acho tão legal você fazer dois desses, né, autores que são brasileiros, fortes, né? Eu sou da Academia Paulista de Letras, sento próximo da Maria Adelaide lá, eu era presidente quando ela assumiu, e o Juca era da Academia. Então a gente ficava, e o Jô Soares também era da Academia. Eu me lembro de conversas sobre peças de teatro, sobre humor, como fazer, porque o Juca, ele era mal-humorado, falando assim. Pelo menos parecia, né? Super mal-humorado. E a Maria Adelaide falou assim, você é tão mal-humorado e você fala coisas tão engraçadas. Eu falei, eu não falo coisas engraçadas. Vocês que ficam eu rindo. digo da tragédia desse país. Aí ele pegava... Porque, na verdade, assim, as peças são engraçadas, mas elas são denunciadoras disso, de comportamentos inadequados, né? De um país errático, A gente estava falando com a Maria Clara aqui, da Bibi Ferreira. Eu me lembro da Bibi pedindo um texto pro Juca, que ela queria fazer uma comédia, ela estava fazendo a Piaf há muito tempo, e aí ela falava assim, ele não escreve porque ela acha que eu vou morrer. Todo mundo acha que eu vou morrer. Eu não vou morrer agora, eu quero um texto. Aí ele fez As Favas com os Escrúpulos, né? Aliás, uma coisa tão fascinante, ela sempre que ia fazer a leitura, ela convidava algumas pessoas na casa dela para fazer a primeira leitura antes de começar a ler. Era um estilo da Bibi. E ela estava lendo com todo o pessoal, ele também estava lá, o Juca, e chegou uma hora que ela passou mal. E todo mundo levantou para ajudar, o médico dela e o Juca, e no texto estava escrito que ela passa mal. Ela falou assim, vocês são loucos? Vocês estão com o texto na mão? A gente falou assim, mas você assustou a gente. Eu falei, eu não vou morrer. E fez E era bom porque ela era brava, ele era bravo. Mas aí perto dela ele ficava calmo, né? Porque... E assim, por exemplo, o Luiz Fernando já é um cara de muito tempo de carreira, que tem uma coisa de improvisar também, que sabe fazer humor. É mais difícil, porque a Nívia parece uma atriz mais, né, ali ligada ao texto e tal. E ele diz que ele gosta de improvisar, colocar. Isso para um diretor é algum problema? O problema para diretor é trabalhar com ator sem talento. Quando você tem atores tão talentosos, não tem problema nenhum. Na verdade, eu acho que a minha aproximação como diretor é sempre no sentido de receber o que o ator vai me propor. Óbvio que quando eu leio o texto, eu começo a criar na minha cabeça uma forma com que eu gostaria de contar aquela história. Mas eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com grandes atores ao longo da minha vida, né? Agora estou dirigindo o Luiz Fernando, a Nívia, já dirigi minha mãe, já dirigi Pedro Paulo Rangel aqui nesse teatro. Aliás, você sabe que para mim é uma honra estar aqui no palco do Sesc, porque eu comecei minha carreira de diretor dirigindo alguns espetáculos aqui. Olha aí, tá vendo? E eu tenho... Eu tenho um carinho profundo pelo que é feito aqui nesse palco. É um palco, para mim, me traz muito... Eu fico emocionado, traz muito da minha história. Quando eu cheguei aqui hoje, eu falei, caramba, dirigi o Pedro Paulo Rangel aqui, dirigi minha primeira peça aqui, que era uma peça da Daniela Pereira dos Carvalho. Mas, enfim, até me perdi. Mas você estava falando dessa questão da troca com os atores. Dos atores. Eu acho que... E sua mãe, dirigir sua mãe, como é que é? Não foi a tarefa mais fácil do mundo, porque aí mistura muita coisa, dá para fazer uma peça sobre os bastidores dessa peça. Mas o grande barato da direção é essa troca com o ator. Então, quando eu vou trabalhar com esses grandes nomes, eu não posso chegar lá para eles dizendo o que eles têm que fazer. Porque eles têm repertório, têm história. Aliás, tem que valorizar isso, né? Muito burra da minha parte. Esquece tudo, agora vamos fazer de outro jeito. Na verdade, o que eu faço é ver o que eles me propõem e trocar com eles. Aí depende, obviamente, tem alguns que têm mais abertura, outros têm menos abertura, alguns têm
mais desejo de se arriscar, outros preferem permanecer numa certa área de segurança. Isso é natural de cada um. Cabe a mim ter a sensibilidade de saber lidar com essa liberdade que eles propõem ou não. Você vê que a Nívia, para mim, foi um exemplo. Eu saí completamente encantado desse processo. Porque eu pego a Nívia com seus 62 anos de carreira, e eu chegava para ela, eu fazia propostas, e ela me ouvia com uma atenção. Eu falava, cara, será que ela está fazendo? Ela é uma escola da disciplina, né? Assim, E às vezes eu fazia um comentário com ela num dia, e aí ela chegava para mim no dia seguinte e falava, cara, você sabe que ontem eu tentei falar fazer aquilo que você me falou e eu não consegui. E eu fiquei pensando, e você tem razão, vê se eu consigo fazer hoje. E me encantava essa possibilidade dela, porque não tinha a ver com estar certo ou estar errado, tinha a ver com você se permitir buscar um caminho diferente. E quando você tem a carreira que ela tem, o nome que ela tem, a história que ela tem, é tão bonito ver ela ter essa confiança num diretor de outra geração, correr esse risco, enfim. E eu acho que isso que a torna a grande atriz que ela é. Então, isso responde um pouco a sua pergunta, sabe? Assim, para mim é muito fácil. Quando eu chego, o Luiz Fernando tem essa habilidade de reação muito grande. Eu acho que a grande graça, uma coisa que eu leio no Luiz, para além da forma dele de dizer as coisas, é a forma com que ele reage ao que acontece. Então, o Luiz é um cara muito atento à cena. Tudo que acontece, qualquer novo movimento, ele já capta e transforma aquilo numa nova piada. É sempre muito rico, enriquece os espetáculos, sabe? eu acho muito legal você falar desse jeito, Pedro. A gente está indo pro final aqui, uma pena. Mas Que rápido! Que rápido! Mas eu acho uma coisa muito legal, porque assim, a gente já teve uma escola de diretores que tinha uma marca assim do diretor humilhar, xingar, gritar, né? Que é uma coisa... Ainda alguns fazem isso. E é tão o contrário do que precisa ser o teatro, né? Porque o teatro é comunhão, é fraternidade, é respeito, eu não acredito em relações verticais, eu acredito em relações horizontais. Eu acho que isso, graças a Deus, a gente está se livrando disso na sociedade como um todo, essa cultura personalista dessa pessoa. Ele é difícil. Não, eu considero, desculpa outra palavra, é babaca. Eu acho que a gente tem que ser gentil, eu acho que a gente tem que ser aberto, eu acho que a gente tem que respeitar as diferenças sempre. Isso serve para tudo na vida. E é como eu busco conduzir a minha carreira, sabe? Eu acredito que a gente só constrói boas relações e boas obras de arte, sendo generosos e atentos um ao outro. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado a essa plateia linda. Obrigado a você que nos recebe em casa. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Beija-me, deixa o teu rosto coladinho ao meu. Beija-me, eu dou a vida pelo beijo teu. Beija-me, quero sentir o teu perfume. Beija-me com todo o seu amor, senão eu morro de ciúme. Ai, 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 que coisa boa, o beijinho do meu bem. Dito assim parece à toa, o feitiço que ele tem. Ai, 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 que coisa louca, que gostinho de final.